Você já percebeu que muitas vezes as maiores missões nascem no silêncio? Foi assim com o pequeno José no Templo de Jerusalém, quando ninguém ao redor percebeu o sinal do céu. Enquanto a multidão seguia os ritos tradicionais, ele, ainda criança, carregava nos olhos uma luz que não vinha da terra. Os passos de José mal faziam barulho sobre o chão sagrado, mas o céu inteiro o observava. Naquele instante, algo extraordinário aconteceu. Invisível para os olhos humanos, mas gravado na eternidade. Há momentos na vida em que tudo parece comum aos olhos do mundo, mas dentro de nós, algo pulsa com força, como se houvesse um chamado escondido em gestos simples, em presenças silenciosas, em olhares que se perdem entre as colunas de um templo. E foi justamente ali, entre as pedras sagradas de Jerusalém, que o menino José teve sua primeira visão celestial. Ele ainda não sabia o peso da missão que carregava. Não tinha títulos, não era conhecido, ninguém o mencionava nos grandes discursos. Mas havia nele uma predisposição interior, uma abertura rara ao divino. E Deus escolheu exatamente aquele momento para tocar sua alma, com algo que poucos poderiam suportar. Você já passou por isso? Já sentiu mesmo em silêncio que estava sendo visitado por algo maior do que você? Enquanto os olhos das pessoas estavam voltados para as cerimônias e ofertas visíveis, o coração de José foi atraído por algo muito mais alto. Como se um véu fosse levemente levantado diante de seus olhos puros, ele contemplou, sem entender plenamente, uma realidade que ultrapassava qualquer explicação humana. Não foi um milagre grandioso, nem uma manifestação barulhenta. Foi algo que só os humildes conseguem reconhecer. Essa experiência, embora oculta aos olhos dos presentes, marcou para sempre a alma daquele menino. Foi ali, naquela primeira visão celestial, que Deus selou com José um vínculo de confiança profunda. Não se tratava de uma emoção passageira, mas de uma convocação espiritual. Ele não ouviu uma voz audível, mas seu espírito compreendeu. Compreendeu que seria diferente, que deveria guardar, em silêncio, aquilo que o céu havia lhe confiado. Você consegue imaginar o que é ser tocado por Deus ainda na infância e não ter com quem compartilhar? Guardar dentro de si um segredo divino, sem saber que anos depois, esse silêncio seria a chave para proteger o Salvador do mundo? O que você vai descobrir agora pode te surpreender, porque essa história não é apenas sobre uma criança em Jerusalém. É sobre como Deus revela seus planos mais elevados a quem está disposto a escutar no silêncio. Fica comigo até o final, porque no próximo trecho você vai entender o que José viu e por que essa visão foi o primeiro passo para que ele se tornasse o guardião da maior promessa da humanidade. E talvez, enquanto você ouve isso, algo comece a mudar dentro de você também. Porque certas histórias não chegam até nós por acaso. Elas nos encontram quando precisamos recordar que o invisível é mais real do que imaginamos, que há um sentido escondido mesmo nos pequenos começos, e que muitas vezes, aquilo que não podemos explicar é justamente o que nos transforma. Se esse momento te tocou, compartilha aqui nos comentários. O que mais te chamou a atenção até agora? Você já viveu algo que parecia simples, mas depois entendeu que havia algo maior por trás? Sua resposta pode ser a confirmação que outra pessoa está esperando para perceber que não está sozinha. E se sentir que essa mensagem tem um propósito, curta este vídeo. Isso ajuda demais para que ele alcance mais corações como o seu. Cada curtida empurra esse conteúdo para mais longe, como quem acende uma vela numa noite escura. E claro, se deseja continuar nessa caminhada de descobertas, se inscreve no canal. Aqui formamos uma comunidade que cresce sob a proteção de São José, com conteúdos que não alimentam apenas a mente, mas também o espírito. Cada nova inscrição é como mais um tijolo sendo colocado na construção do reino de Deus por meio da sabedoria encarnada. Agora respira fundo, porque o que vem a seguir vai revelar por que aquela visão no templo foi apenas o começo de algo muito maior, algo que mudaria o destino de toda a humanidade. Jerusalém estava cheia de peregrinos. Era o tempo da apresentação no templo,
e os corredores de pedra ecoavam vozes e passos de gente vinda de todas as partes. Aromas de incenso e murmúrios de orações subiam como se quisessem tocar o céu. Entre tantas famílias, uma caminhava em silêncio, quase despercebida. Raquel carregava nos braços um menino de olhar incomum. Ao lado, Jacó mantinha os olhos atentos, mas era o menino quem, sem saber, carregava a atenção invisível do alto. José não chorava, não se agitava, não exigia nada, apenas observava, com aquele tipo de serenidade que não se ensina, se recebe. Naquele tempo, a expectativa pelo Messias pairava como uma tensão constante no ar. Os anciãos recitavam promessas antigas, os jovens perguntavam quando viriam os sinais. Mas Deus, com sua pedagogia inconfundível, escolhia caminhos que ninguém imaginava. Não foi em uma guerra, nem em um palácio, que a história começou a mudar. Foi no silêncio do coração de uma criança. Aquilo que muitos esperavam do alto de suas certezas, Deus derramava sobre os pequenos, os puros, os escondidos. E naquele dia, no coração do templo, entre colunas sagradas e olhos distraídos, um menino recebeu algo que o mundo jamais entenderia por completo. Quando Raquel e Jacó chegaram ao altar para oferecer os sacrifícios prescritos, tudo parecia seguir a rotina. Mas dentro de José, algo fugia à normalidade. Não eram vozes audíveis, nem imagens como nos sonhos. Era como se sua alma tivesse sido aberta e tocada por uma presença maior do que o universo. Uma luz interior que não cegava, mas revelava. Uma clareza que não explicava tudo, mas fazia sentir que ali começava algo que precisava ser guardado com toda a força da alma. A primeira visão celestial não veio para impressionar, veio para selar. Naquela visão, José não viu figuras humanas glorificadas, mas sim movimentos de luz e ordem, uma harmonia profunda que apenas os puros podem suportar. Era como se os anjos, ao redor do altar invisível de Deus, revelassem por instantes que a terra ainda era tocada pelo céu, mesmo quando ninguém percebia. Ele entendeu que estava sendo visto, não como uma criança comum, mas como alguém separado, escolhido para algo que ainda não podia compreender. Não havia palavras, mas havia sentido. Não havia promessas audíveis, mas havia um impacto real, que modificaria para sempre a maneira como ele enxergava o mundo. A visão se dissolveu lentamente. Não houve espanto nem gestos teatrais. José apenas abaixou os olhos e os manteve fixos no chão de pedra. Raquel o observava em silêncio, sentindo algo diferente, mas sem saber nomear. E Jacó, embora simples, percebeu que havia paz no semblante do filho. A paz de quem viu algo que o mundo não pode apagar. Era a paz dos iniciados, dos que já foram tocados por realidades superiores. Essa experiência mística não o tornou arrogante nem diferente aos olhos dos outros. Ao contrário, intensificou seu silêncio, sua mansidão, sua prontidão para o bem. Quem passa por um encontro com o sagrado entende que o tempo desacelera e que a grandeza de Deus nunca se impõe. Ela se insinua, transforma por dentro, sem alarde. E foi isso que aconteceu com José. Algo dentro dele foi reposicionado. A visão que teve no templo não foi apenas um consolo espiritual. Foi um chamado silencioso à vigilância, à obediência, à escuta atenta. E essa escuta, ao longo de sua vida, se tornaria seu maior escudo contra as trevas. O menino crescia em silêncio, mas esse silêncio não era vazio. Era um território sagrado onde o céu e a terra se encontravam. Havia uma batalha espiritual acontecendo no mundo, e José estava sendo preparado para isso desde cedo. Aquele que seria chamado terror dos demônios, o poderoso São José, teve como primeiro exercício espiritual calar, observar, guardar, esperar. Deus o formava desde dentro, e os anjos sabiam. O mistério dos anjos é esse. Eles acompanham os pequenos, aqueles que ninguém vê. Eles protegem não os barulhentos, mas os obedientes. E José, desde a infância, era assim.
Na tradição mística, disse que certas almas carregam uma luz que não se acende por mérito, mas por escolha divina. E essa luz incomoda as trevas. Por isso, mesmo sendo criança, José já era alvo de tentativas invisíveis de distração, de medo, de desânimo. Mas o que o protegia não era sua força, era sua entrega. Ele não tentava entender tudo, apenas se deixava conduzir. E essa docilidade é uma arma poderosa nas mãos de Deus. Há momentos em que ele sentia uma pressão no peito, como se uma presença escura quisesse intimidá-lo. Mas nesses instantes, uma paz suave o envolvia, e ele sabia que não estava só. Era como se um anjo colocasse a mão sobre seu ombro e dissesse sem palavras: "Você não está errado em ficar em silêncio. Você está exatamente onde precisa estar." E ele continuava sendo criança, sendo aprendiz, sendo instrumento. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto, porque é nesse ponto que começam a surgir as primeiras decisões conscientes de José. Ele já não era apenas um espectador da graça, começava a se tornar cooperador. Sabia que algo maior o esperava, mas não sabia quando. E mesmo assim, aceitava o mistério. Isso exige coragem. É mais fácil se distrair, seguir o fluxo, buscar respostas rápidas. Mas José escolhia o caminho mais difícil, o da espera ativa, o da fé sem espetáculo. Talvez você, ouvindo isso agora, esteja nesse mesmo ponto, sentindo que há algo invisível sendo preparado em sua vida, mas ainda sem clareza. E a pergunta que se levanta é: você está disposto a permanecer em silêncio até que a luz venha? A aceitar que nem tudo precisa ser entendido, mas tudo pode ser oferecido? Porque foi assim que José começou, oferecendo até mesmo o que não compreendia. José era um menino de alma simples e coração puro. Segundo antigos relatos místicos, ele já trazia consigo a graça de Deus, recebendo luzes interiores que o preparavam para uma missão silenciosa, mas imensa. Nada em sua aparência indicava poder, prestígio ou fama. Era discreto, até tímido aos olhos do mundo. Mas dentro dele havia um tipo de sensibilidade que não se aprende. Uma abertura constante ao invisível, uma atenção quase instintiva ao sagrado. Enquanto outros meninos corriam pelos campos, José se encantava com o silêncio. Seu olhar fixava o céu como quem buscava respostas que ainda não tinham sido feitas. Essa maturidade precoce não era fruto de intelecto aguçado, mas de algo mais raro, uma prontidão interior para obedecer à vontade divina. Em cada gesto, mesmo os mais pequenos, ele parecia responder a um chamado. Não porque ouvia vozes ou via aparições frequentes, mas porque sua alma estava afinada com o ritmo do céu. Ele não tinha pressa, e talvez seja isso que mais o diferenciava. Enquanto muitos buscavam entender com a razão, José apenas se deixava guiar, como quem sabe que certas verdades não são ensinadas, são reveladas. A ida ao Templo de Jerusalém foi um desses momentos. Ele era ainda muito jovem, mas já demonstrava uma reverência profunda. Não era apenas respeito externo, como o de alguém educado nas tradições. Era uma reverência viva, cheia de temor e amor. Ele entrava naquele espaço sagrado como quem sabe que está sendo observado pelos anjos. E talvez estivesse mesmo, pois segundo o testemunho místico transmitido por Maria Cecília Baige, quando José foi apresentado no templo, sua alma foi tocada por uma graça única. Ele viu, com os olhos interiores, uma manifestação celeste que o marcou para sempre. Não se tratava de uma visão cheia de cores ou efeitos dramáticos. Era um mistério silencioso, daqueles que não se explicam em palavras, mas que transformam tudo por dentro. Os santos anjos estavam ali, e José os percebeu. Não com susto, mas com serenidade. Foi como se uma parte do véu que separa o visível do invisível tivesse se afastado, apenas o suficiente para que ele entendesse. Havia algo muito maior esperando por ele. A partir desse dia, sua vida, já discreta, tornou-se ainda mais recolhida. Não por medo, mas por consciência. Ele sabia que aquilo que tinha visto não era um fim, mas um começo, um selo, uma preparação.
É importante lembrar que o chamado divino raramente vem da forma como esperamos. Não chega com barulho ou aplausos. Muitas vezes, vem na forma de um incômodo, de uma solidão diferente, de uma percepção que nos faz olhar o mundo com outros olhos. Foi exatamente isso que aconteceu com José. Desde aquele momento no templo, ele passou a perceber os outros com mais compaixão, os sofrimentos com mais paciência e as pequenas coisas com mais significado. Havia nele uma consciência espiritual que crescia em silêncio, como a raiz de uma árvore que se aprofunda sem ser vista, mas prepara a estrutura para um fruto muito maior. Essa experiência espiritual não o tornou altivo. Pelo contrário, aprofundou ainda mais sua humildade. Ele sabia que tinha visto o que muitos jamais veriam, mas não usou isso como motivo de orgulho. Usou como combustível para servir, para proteger, para guardar em silêncio o que o céu havia lhe confiado. A batalha espiritual que se desenhava ao seu redor não era visível, mas ele a enfrentava todos os dias com orações simples, com escolhas silenciosas, com a força escondida nos gestos cotidianos. É nesse ponto que podemos reconhecer uma verdade escondida. Os maiores guerreiros espirituais não são os que se impõem com palavras, mas os que protegem com presença. José se tornava, pouco a pouco, esse tipo de guerreiro. Um escudo invisível, moldado na pureza, treinado na paciência, guiado por uma obediência que o colocava sempre em segundo plano, mas que justamente por isso o tornava essencial. As revelações espirituais, segundo o relato de Maria Cecília, mostram que a alma de José foi conduzida por uma pedagogia divina. Cada dificuldade, cada silêncio, cada espera, servia como um degrau. Ele não sabia quando, nem como, mas intuía que sua vida estava sendo preparada para algo que exigiria força além da carne, uma força espiritual. Ele precisava ser firme sem ser duro, vigilante sem ser desconfiado, forte sem deixar de ser doce. Uma combinação rara, moldada diretamente pelas mãos de Deus. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto, porque o que José viveu no templo foi mais do que uma experiência mística. Foi o início de uma missão silenciosa que o colocaria em confronto direto com forças espirituais ocultas. E é justamente nesse ponto que o mistério dos anjos se torna mais evidente. Aquela visão não foi isolada. Era um aviso, um sinal, uma convocação. Não para a glória, mas para a vigilância. Pois assim como José foi escolhido para guardar o Redentor, também foi alvo das sombras que queriam impedir a realização desse plano. O impacto desse chamado não se traduzia em ansiedade, mas em vigilância interior. José sabia que, mesmo no silêncio, estava travando uma luta. Uma batalha que não se vencia com espadas, mas com fidelidade. Com escolhas feitas no escondimento. Com decisões que pareciam pequenas, mas carregavam um peso eterno. E talvez seja isso o mais desconcertante. A missão de José se cumpria no invisível, nos bastidores da história, nos momentos que ninguém notava, mas que sustentavam tudo. É por isso que essa parte da vida de José não pode ser ignorada, porque ela revela que Deus age no tempo certo, através daqueles que escolhem confiar, mesmo quando não entendem tudo. E se você chegou até aqui, talvez esteja sentindo o mesmo convite: confiar sem ver, esperar sem desanimar, obedecer mesmo sem compreender. Comente: isso faz sentido para mim. E continue comigo, porque há algo ainda mais profundo que precisa ser revelado agora. Enquanto todos celebravam no templo, José se afastou discretamente e se colocou em oração atrás de uma coluna. Ele não fugia da festa, não se escondia dos ritos, apenas seguia um impulso interior que o guiava ao silêncio. E foi naquele recolhimento, ignorado por todos ao redor, que algo incomum começou a acontecer. Uma luz suave, não refletida por nenhuma chama visível, atravessou as pedras e pousou sobre ele. E naquele instante, o menino que parecia apenas mais um entre tantos, foi tocado por uma realidade que os outros sequer imaginavam. José sentiu, com clareza indescritível, que não estava sozinho. A presença era invisível, mas mais real que o próprio mármore sob seus joelhos.
Era como se o espaço à sua volta tivesse sido suspenso no tempo. Não havia voz. Não havia palavras. Mas sua alma compreendia tudo. O Senhor o chamava, e isso ele sabia com certeza. Chamava-o a algo grande, imenso, incompreensível aos olhos humanos. Era como se os céus lhe confidenciassem um segredo, e ao mesmo tempo, como se lhe pedissem fidelidade absoluta a esse segredo. Foi ali, envolto por esse mistério, que José teve sua primeira visão celeste. Os olhos físicos ainda eram de uma criança, mas seu espírito foi elevado. Ele viu, com os olhos da alma, algo que não saberia descrever em linguagem humana. Era uma visão limpa, serena, de glória e dor misturadas. Havia uma figura luminosa, que o olhava com ternura, e uma sensação intensa de missão gravada dentro de si. Não foi um êxtase prolongado, mas o suficiente para deixar uma marca que nunca mais se apagaria. O curioso é que, mesmo tendo vivido algo tão sobrenatural, José não saiu diferente aos olhos do mundo. Sua postura humilde continuou a mesma. Seu silêncio permaneceu intacto. Ele não correu para contar. Não buscou reconhecimento. E é justamente aí que começa o conflito. Não um conflito exterior, mas o desafio interno de carregar algo tão grandioso, sem nenhuma confirmação visível, sem nenhuma explicação. Quantas vezes também somos tocados por algo que ninguém entende? Quantas vezes o chamado mais profundo vem disfarçado de um momento simples, uma intuição súbita, um silêncio que ninguém nota? O que aconteceu com José no templo nos revela uma verdade oculta. As maiores batalhas espirituais não são travadas no campo visível, mas no interior daquele que foi escolhido. Imagine uma criança recebendo o toque do divino, sendo envolta por anjos e não podendo dizer nada a ninguém. Essa foi a cruz inicial de José. Uma cruz leve por fora, mas que exigia uma força interior imensa. A partir daquele dia, ele começou a olhar o mundo de forma diferente. Não com superioridade, mas com responsabilidade, porque ele havia entendido que aquele mistério não era para si. Era para ser guardado, protegido e um dia oferecido. O impacto dessa experiência não foi uma transformação visível, mas um amadurecimento silencioso. Enquanto outros meninos pensavam em jogos e tarefas comuns, José passava mais tempo em silêncio, escutando a voz interior, a mesma que, mais tarde, o conduziria nos momentos mais cruciais da história da salvação. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto. Há um ponto essencial que precisa ser compreendido. O que acontece quando o céu escolhe alguém, mas o mundo ainda não está pronto para reconhecer essa escolha? O menino José se tornaria o guardião do Messias, o esposo da mulher mais pura da terra, o defensor da Sagrada Família. Mas naquele instante, ninguém via nada disso. E é nesse invisível que mora o conflito mais decisivo. Permanecer fiel ao chamado sem evidência, sem glória, sem aplausos. Só com a luz interior. Essa experiência no templo revela algo que muitos ainda não perceberam. Os anjos não anunciam seus desígnios aos que querem brilhar. Eles se aproximam dos que sabem permanecer ocultos. A verdade oculta que José recebeu não era uma mensagem simples, era um compromisso de vida. Uma batalha espiritual silenciosa começava ali, diante daquela coluna, onde ele disse sim, sem palavras. Disse com o olhar, com a entrega, com a obediência. É impossível não pensar nas vezes em que também somos chamados, mas resistimos por não entender tudo. José, mesmo criança, não entendeu com a mente, mas disse sim com o coração. E é por isso que os anjos voltaram a ele, sempre que o perigo se aproximava. Porque quem responde ao invisível com fé, torna-se confiável diante do céu. Ali, naquela primeira visão, algo se rompeu. Ele deixou de ser apenas um menino comum. Passou a ser um escolhido. E mesmo que os outros não vissem, ele sabia. Carregava consigo o mistério dos anjos, a verdade que transforma a vida em missão. E essa missão, que começou no silêncio de uma oração atrás de uma coluna, atravessaria desertos, ameaças e noites de incerteza. Comente: estou nessa caminhada também.
porque talvez o que tocou José ali também esteja tentando alcançar você agora. Mesmo sem compreender tudo, o pequeno José disse sim em seu coração. Naquela luz silenciosa, entendeu que sua vida seria entregue totalmente à vontade de Deus. Sem perguntas, sem resistências. Apenas confiança e obediência. E é exatamente aqui que algo profundo começa a se revelar. Não apenas sobre a missão dele, mas sobre a forma como o céu age diante de um coração disponível. O que aconteceu com José não foi um convencimento racional. Foi um assentimento interior, uma resposta vinda da alma, que só é possível quando não há orgulho disputando espaço com a graça. Ele não exigiu explicações, não pediu provas, não colocou condições. E ao fazer isso, deu o primeiro passo para um tipo de entrega que transforma tudo o que toca. É nesse silêncio que nasce uma verdadeira aliança. Enquanto muitos vivem à espera de sinais grandiosos, o menino José respondeu ao sinal mais puro: a presença. Essa presença, velada aos sentidos humanos, era clara para ele. Um toque invisível, mas que o atravessava por inteiro. E o que ele compreendeu, ainda que sem palavras, foi isso. Sua vida não seria sobre si. Ela seria um espaço seguro para que os desígnios de Deus se realizassem, mesmo que ele não os entendesse plenamente. Essa consciência, mesmo sem maturidade emocional completa, revela um mistério raro. O mistério da obediência que não exige controle. Quantos de nós nos debatemos em busca de sentido, de justificativas, de certezas que garantam nossa paz antes de agirmos? José, não. Ele se entregou à verdade oculta que lhe foi soprada na alma. E esse é um dos maiores milagres espirituais, quando o coração acolhe antes que a mente compreenda. Há força nessa obediência. Uma força que não grita, não disputa, mas sustenta. É a força dos escolhidos silenciosos. Aqueles que não aparecem, mas sustentam o invisível. Esse tipo de entrega não é fraca. Pelo contrário, exige mais coragem do que qualquer rebelião. É a coragem de deixar-se conduzir sem saber onde será o destino. José aceitou isso. Ele disse sim a um plano que ainda não tinha nome, forma ou roteiro. E esse sim ecoou nos céus. A resposta de Deus não veio com aplausos, mas com confiança. E confiança do céu não é distribuída aleatoriamente. Ela repousa sobre quem suporta carregar o que não pode mostrar. Nesse instante, inicia-se um tipo de preparação invisível. Não houve aula, nem treinamento formal. Houve imersão espiritual. José começou a ser formado por dentro, moldado pelo silêncio, lapidado pela espera, guiado por intuições que vinham de uma fonte superior. Anjos o assistiam. Não em aparições teatrais, mas em impulsos sutis, clarezas repentinas, paz que surgia mesmo em meio à incerteza. Era como se o céu estivesse construindo uma casa secreta dentro dele, onde os segredos divinos pudessem repousar sem serem profanados. Essa é uma dimensão pouco falada da espiritualidade. A construção interior como campo de batalha. Porque sim, há uma batalha espiritual constante entre confiar ou controlar, entre obedecer ou argumentar. José, mesmo pequeno, já era terreno firme para o Espírito Santo. E foi por isso que ele foi escolhido. Porque ali, naquele coração quieto, havia espaço. Ele não estava cheio de si, estava livre. Agora pensa comigo. Quantas decisões importantes você já adiou por não entender tudo? Quantas vezes você sentiu que algo estava sendo pedido, mas sua mente logo trouxe dúvidas, medos, justificativas? José nos ensina que a obediência verdadeira não nasce da certeza, nasce do amor. E onde há amor, há disposição em se entregar, mesmo quando tudo parece um enigma. Essa entrega de José tem uma característica marcante. Ela não se fragmenta. Ele não ofereceu apenas partes de si. Ele não reservou uma margem de segurança. Ele se entregou inteiro. Isso é raro. E isso explica por que ele se tornou o guardião da maior promessa já feita à humanidade.
Deus não confiaria seu filho a alguém que vive de conveniências. Era preciso um homem que tivesse feito da obediência o seu caminho e da confiança a sua arma. Naquela experiência no templo, não houve discursos, nem aplausos, mas houve uma resposta que atravessa gerações. Porque o sim de José, naquele dia, abriu caminho para o sim de Maria. Ambos se entrelaçam num fio invisível de fidelidade. Antes mesmo de se encontrarem, já estavam ligados pela mesma disposição interior. Fazer a vontade de Deus sem saber aonde isso levaria. Esse tipo de obediência não anula a liberdade. Pelo contrário, é o exercício mais autêntico dela. José não foi forçado. Ele poderia ter resistido, ter fugido, ter ignorado, mas escolheu responder. Escolheu confiar. Escolheu se curvar àquilo que não podia controlar. E isso para Deus é tudo. Agora eu quero atravessar ainda mais essa dimensão silenciosa da missão de José. Porque não basta entender que ele disse sim. É preciso perceber o que mudou dentro dele depois desse sim. A missão não começa quando a tarefa aparece. Ela começa quando o coração se alinha com a vontade divina. E isso José fez naquele instante. A partir dali, ele se tornou diferente, mesmo que ninguém notasse. É isso que mais impressiona. Enquanto o mundo seguia com seus barulhos, ele se tornava cada vez mais afinado com o que viria. A vida de José não foi marcada por milagres espetaculares, mas por uma fidelidade que sustentou o impossível. O impacto do seu sim não foi sentido apenas naquele dia, mas foi sendo revelado aos poucos, nos momentos em que a presença dele seria a única ponte entre o perigo e a salvação. Isso nos leva a pensar em quantos sims já dissemos, ou recusamos, em silêncio. Quantas vezes a luz nos tocou e não soubemos como responder? Quantas vezes percebemos um chamado, mas preferimos adiar? A entrega de José é uma lembrança viva de que não precisamos entender tudo para viver com sentido. Precisamos estar disponíveis. Simples assim. Comente. Confio, mesmo sem entender, se essa verdade encontrou espaço dentro de você. Porque nem sempre é sobre compreender. Às vezes, é só sobre dizer sim e deixar que o céu faça o resto. Agora, deixa eu te mostrar o que aconteceu depois que ele saiu daquele templo. Agora. Porque o silêncio de José, tão evidente desde aquela experiência mística no templo, não foi um acaso, nem uma virtude adquirida com o tempo. Foi um dom, um selo, um chamado que o acompanhou durante toda a vida. E que a própria Igreja, ao longo dos séculos, foi sendo guiada a reconhecer com reverência. Não se trata de um detalhe poético, mas de uma verdade oculta e poderosa. O silêncio de José não era vazio, era pleno, carregado de escuta, de prontidão, de obediência absoluta à voz de Deus. A tradição da Igreja, em sua sabedoria silenciosa, sempre olhou para José como um mistério vivo. E mesmo sem discursos, ele se tornou referência. São João Paulo II o chamou de o homem do silêncio, e não por falta de palavras, mas por excesso de sentido. Esse silêncio era o espaço onde a vontade de Deus era compreendida, sem ruídos, sem confusão. Outros santos, como Teresa d'Ávila e Tomás de Aquino, exaltaram sua missão silenciosa como uma das mais grandiosas já confiadas a um ser humano. É curioso como, ao longo da história, muitos buscaram explicações e detalhes sobre a vida de José. Mas o que mais impressiona não é o que se sabe dele, e sim o que se percebe no que não foi dito. Não há uma única palavra de José registrada nos evangelhos, mas suas ações falam com uma força espiritual que ecoa por toda a história da salvação. O que ele viveu, desde aquela infância marcada por visões e promessas, foi sendo esculpido no mais puro escondimento. E é justamente nesse esconderijo que Deus constrói os maiores pilares da fé. Os padres da Igreja não hesitaram em reconhecê-lo como um cooperador único no plano divino. E os místicos, como Maria Cecília Baich, descreveram com detalhes impressionantes
como ele foi preparado desde o ventre materno para a missão de ser pai adotivo do Verbo. Uma missão tão incompreensível que só poderia ser entregue a um coração profundamente unido ao céu e completamente livre das vaidades do mundo. Essa preparação divina não foi repentina. Começou cedo, na alma ainda em formação, mas já sensível à luz do alto. A infância de José não foi marcada por feitos extraordinários diante dos homens, mas por uma fidelidade constante ao invisível. A graça o moldava sem fazer barulho. Os anjos o acompanhavam sem que ninguém notasse. Ele crescia como todos os outros meninos de Nazaré, mas carregava dentro de si uma força que não vinha da carne. Isso nos ensina algo poderoso. O verdadeiro impacto espiritual não está nas palavras que se dizem, mas nas decisões que se tomam quando ninguém está vendo. Quantas vezes as batalhas mais decisivas são travadas no silêncio? Naquela escolha escondida, naquela renúncia íntima, naquele sim dito só a Deus. José vivia assim. E por isso o céu confiou a ele a guarda de seus maiores tesouros, Maria e Jesus. Ele foi o único homem na história a chamar o Filho de Deus de meu filho, e mais ainda, a ser chamado por ele de pai. Essa paternidade não foi simbólica, nem decorativa. Foi real, exigente, profunda. José foi o educador de Jesus no corpo, nos gestos, na arte do trabalho. Foi aquele que o protegeu de ameaças invisíveis, guiado por revelações noturnas, instruído pelos anjos em momentos decisivos. Sua obediência salvou vidas. Sua prontidão evitou tragédias. Seu silêncio guardou o Verbo. E quando a Igreja o reconhece como patrono universal, como modelo dos trabalhadores, como terror dos demônios, não é por acaso. É porque entende que o céu age através dos humildes, que a força da luz não precisa de palcos para transformar, que muitas vezes o maior guerreiro espiritual é aquele que ninguém percebe, o homem que diante da dor não se desespera, que diante da dúvida escuta, que diante da ameaça protege, mesmo sem entender todos os detalhes. Essa é a santidade silenciosa de José. E é justamente essa santidade que se conecta com tantas vidas hoje. Porque a realidade é que ainda existem corações que vivem batalhas invisíveis. Ainda há pessoas sendo preparadas, sem saber, para proteger algo precioso. Ainda há vocações escondidas, sendo esculpidas por dentro, no segredo da oração, no cansaço aceito, na renúncia oferecida sem alarde. E é aqui que José nos ensina sem dizer uma só palavra. A missão que o céu te dá, mesmo que ninguém veja, tem peso de eternidade. Agora imagine o impacto disso na vida de quem hoje busca consolo, direção, clareza. Quem vive rodeado de barulho, mas precisa escutar aquela voz sutil que fala no interior. Quem precisa tomar decisões difíceis, mas não encontra um modelo de silêncio fecundo, de obediência madura, de coragem sem espetáculo. José é esse modelo. Não de perfeição inalcançável, mas de fidelidade real. Ele nos mostra que a santidade está ao alcance de quem escuta mais do que fala, de quem age mais do que anuncia, de quem se entrega mais do que se impõe. E talvez essa seja uma das verdades mais esquecidas nos tempos atuais, que o silêncio também fala. Que há revelações que só vêm quando cessamos o barulho das expectativas humanas. Que os anjos ainda se aproximam de quem não faz alarde, mas está atento. José foi esse atento. Foi o guardião da promessa, o guardião do silêncio onde o Verbo cresceu. Escreva: silêncio que guarda, se algo disso encontrou eco dentro de você. Porque mesmo no mundo agitado em que vivemos, ainda existem almas sendo formadas como José, no escondimento, mas sob o olhar dos anjos. Agora, eu quero tocar em algo ainda mais delicado. O momento em que José começa a perceber que sua missão exigirá não apenas silêncio, mas também dor. Uma dor que não será castigo, mas purificação. Uma entrega que não será compreendida, mas será decisiva. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto, porque há algo nesse momento do pequeno José
que nos escapa à primeira vista. Quando ele foi levado ao Templo de Jerusalém, ainda nos braços da mãe, ninguém imaginava o que estava sendo aceso ali. Mas já naquele instante, mesmo sem palavras, ele trazia consigo uma sensibilidade rara, a de perceber o que os olhos não viam. José não apenas foi apresentado, ele se apresentou interiormente. Um oferecimento silencioso, mas inteiro. Um sim que não foi dito com os lábios, mas ecoou no céu como um cântico puro. É nessa hora que precisamos parar e nos perguntar: quantas vezes também somos convidados a ouvir a voz de Deus no silêncio? Será que conseguimos nos afastar do ruído do mundo, das pressas, das opiniões, dos medos que sussurram mais alto do que a verdade? Ou será que nos tornamos surdos àquilo que é mais sutil, aquilo que não grita, mas toca? José, ainda menino, não fazia barulho, mas era como uma harpa afinada esperando as mãos do próprio Criador. E quando Deus tocou sua alma, ele ouviu. Não com os ouvidos, mas com o espírito. E isso muda tudo, porque existem revelações que não vêm acompanhadas de trovões. Elas se escondem dentro da paz. E quando chegam, não causam confusão, mas uma certeza suave, que se instala sem precisar provar nada. Esse é o mistério. Quando Deus fala, não há necessidade de convencer. Há apenas presença. E quando se está diante da presença verdadeira, ou se foge ou se rende. José se rendeu. Mesmo sem compreender todos os desdobramentos daquela visão, ele a acolheu como quem reconhece um chamado antigo, algo que, de algum modo, já sabia. Como se sua alma dissesse: é isso que eu vim fazer aqui. E não é isso que também acontece conosco, em determinados momentos da vida? Há instantes em que tudo parece colidir. Escolhas que não esperávamos, dores que não entendemos, ou mesmo sentimentos que nos visitam sem aviso. Mas no meio disso, às vezes sem alarde, algo se acende. Uma paz que não vem da lógica, uma coragem que não é nossa, uma luz no escuro que insiste em ficar. Não é coincidência, é convocação. No templo, enquanto os olhos dos homens estavam distraídos com as formas exteriores, os olhos de José se voltaram para o invisível. Ele viu. Ninguém sabe exatamente o que ele viu, e talvez isso faça parte do sagrado, porque o mistério não é feito para ser desvendado, mas para ser vivido. E José não procurou explicações. Ele aceitou. E essa aceitação silenciosa foi o que o preparou para tudo o que viria depois. Quantas vezes deixamos passar essas visões interiores por estarmos ocupados demais tentando controlar a vida? Quantas vezes desconsideramos os toques suaves da graça, porque esperávamos algo mais espetacular? José nos ensina outra coisa. Ele nos mostra que as grandes missões são aceitas primeiro na intimidade com Deus. Não nos palcos, não nos discursos, mas no recolhimento da alma. E esse recolhimento não significa ausência. Muito pelo contrário. É ali que tudo começa. Porque quando alguém se entrega no silêncio, sem resistência, algo se abre no mundo espiritual, uma espécie de permissão divina. É como se o céu dissesse: agora posso agir. E José, naquele dia no templo, permitiu. É por isso que ele se tornou o homem escolhido. Não por causa de um milagre visível, mas porque cultivou um coração que escutava o invisível. E isso, no mundo espiritual, tem mais peso do que qualquer façanha exterior. Porque um coração que escuta é um coração confiável. E Deus não confia grandes segredos a quem não sabe guardar silêncio. Esse silêncio de José não é ausência de fala. É presença total. É atenção plena ao sagrado. É a postura de quem diz, com a vida: fala, Senhor, teu servo escuta, não uma escuta apressada, mas aquela escuta que espera, que não exige, que apenas ama. E quem ama de verdade não precisa entender tudo para dizer sim. Essa é a parte que mais toca, talvez, porque nos ensina que não precisamos ter todas as respostas para começar. Só precisamos estar dispostos. Deus mesmo se encarrega de guiar os passos. Foi assim com José. Será assim também com aqueles que, como ele, não resistem ao chamado que vem do alto.
mesmo que esse chamado venha envolto no mistério dos anjos, no silêncio das decisões ocultas, no meio de lutas que só o céu vê. E é nesse espaço que acontece a verdadeira batalha espiritual. Não nos embates visíveis, mas dentro da alma que luta para permanecer fiel, mesmo sem aplausos, mesmo sem certeza. Uma alma que se ajoelha enquanto todos estão de pé, que se cala enquanto o mundo grita, que segue quando tudo em volta pede para parar. E quem vive assim, não vive sozinho, porque o céu inteiro se inclina sobre os pequenos que confiam. Os anjos se fazem presentes, discretos, mas reais. Eles rodeiam os que caminham com fé silenciosa. E São José, nesse ponto, é mais do que modelo. É companhia. Ele não está distante. Ele entende. Ele guarda. Ele protege. E, acima de tudo, ele ensina, sem palavras, que a obediência, quando vem do amor, tem o poder de transformar destinos. Comente. Estou nessa caminhada também, porque esse não é só o caminho de José. É o nosso também. E ainda há mais para revelar. A visão no templo foi breve, mas deixou em José uma impressão que o acompanharia por toda a vida. Não havia luzes visíveis, nem sons audíveis. Não houve manifestação espetacular. O que aconteceu ali foi algo que só pode ser compreendido com os olhos da alma. Enquanto todos ao redor estavam distraídos com os ruídos da rotina religiosa, o pequeno José sentiu um movimento interior impossível de ignorar. Algo tocou sua consciência, como se o próprio céu se inclinasse sobre ele para sussurrar uma verdade oculta, uma verdade que o prepararia para uma missão silenciosa, mas de peso eterno. É fácil esquecer o valor dos momentos pequenos, dos gestos discretos, das presenças escondidas. Mas foi justamente nesse tipo de espaço que José começou a ser moldado. Cada silêncio, cada obediência sem explicação, cada instante em que ele era esquecido pelos outros, servia como ferramenta nas mãos de Deus. Ali começava uma formação espiritual profunda, conduzida por anjos, silenciosa aos olhos humanos, mas gravada nas realidades eternas. Você já se sentiu esquecido enquanto lutava para fazer o que era certo? Já teve a sensação de que sua fidelidade passava despercebida? Pois saiba, há uma batalha espiritual acontecendo nos bastidores da sua vida e os céus não estão indiferentes. O mistério de José nos mostra que o invisível não é ausência, é preparo. Deus não desperdiça o escondimento. Ele o utiliza como campo de formação para almas fortes. Aos olhos do mundo, José era apenas mais uma criança no templo. Aos olhos de Deus, era o escolhido para proteger o Verbo feito carne. E essa missão não foi revelada com fanfarras. Foi soprada no silêncio. Os anjos estavam ali, mesmo que ninguém os visse. Eles cercavam aquele menino, guardando o que havia sido confiado a ele. Porque quando Deus entrega uma missão, ele também envia o céu inteiro como defesa. E essa dinâmica não mudou. Ainda hoje, quando alguém se abre ao chamado de Deus, mesmo sem entender tudo, mesmo sem ver os resultados, há um movimento invisível que começa a acontecer. Um alinhamento entre céu e terra. É por isso que tantos santos falam da importância da fidelidade nas pequenas coisas, porque é nelas que se esconde o verdadeiro impacto da graça. O coração de José foi tocado por uma luz que não cegava, mas acalmava. Uma paz que não tirava a consciência das provações, mas dava força para enfrentá-las. Ele saiu daquele templo com a mesma aparência, mas algo dentro dele havia sido definitivamente alterado. Deus havia plantado uma semente. E as sementes divinas não morrem. Elas aguardam o tempo certo para florescer. É nesse ponto que a devoção a São José se torna mais do que uma tradição. Ela se torna uma escola de escuta. Um convite a perceber o extraordinário no ordinário, a reconhecer o sagrado no escondido, a acreditar que as decisões mais importantes da nossa vida podem estar acontecendo justamente agora, nos bastidores da alma, onde ninguém vê, mas onde Deus age com mais força. Hoje, peça a São José que te ajude a ouvir e aceitar o chamado de Deus, mesmo quando ele acontece no escondimento do dia a dia,
nos pequenos detalhes que ninguém vê, mas que o céu observa com atenção. Talvez você esteja tentando entender os silêncios da sua vida, o porquê de certas portas fechadas, ou porque parece que os outros sempre são escolhidos antes de você. Mas e se o que parece silêncio for, na verdade, uma preparação? Anjos caminham ao lado daqueles que dizem sim no anonimato. Há mais batalha espiritual em um faça-se silencioso do que em 1000 palavras gritadas. José aprendeu isso ainda menino, e por isso foi digno de ser o pai adotivo de Jesus. Não por títulos, não por força, mas por essa capacidade rara de escutar, acolher e obedecer, mesmo sem entender tudo. Há algo nesse silêncio de José que revela o próprio coração de Deus. Há um padrão escondido nas escolhas divinas, algo que passa despercebido à pressa dos homens, mas que carrega o selo do eterno. O chamado não vem sempre com clareza, mas sempre vem com um propósito. E se você sente que está vivendo algo assim, se parece que há um silêncio onde deveria haver resposta, talvez seja o momento de reconhecer esse padrão. Talvez você esteja no exato lugar onde José estava, diante de uma revelação que ainda não compreende, mas que já começou a transformar sua alma. Naquele instante, dentro do templo de Jerusalém, tudo parecia continuar como sempre. Vozes ecoavam entre as colunas, passos apressados iam e vinham, e os olhos do povo estavam fixos nas formalidades da tradição. Mas entre os muitos que ali estavam, havia um menino cujo coração silenciosamente captava um som que os ouvidos não escutam. Não era uma melodia, tampouco uma palavra. Era algo mais profundo. Uma presença que se impunha sem exigir, que tocava sem pesar, que ensinava sem falar. O pequeno José estava diante de um mistério. Não há como definir com precisão o que ele viu. O que se sabe, pelo testemunho de almas que mergulharam nas revelações da mística Maria Cecília Baigi, é que José não apenas estava fisicamente no templo, mas espiritualmente envolvido por uma manifestação do alto. Um tipo de visão que não se dá com os olhos da carne, mas com os olhos da alma. Ele viu, ou melhor, compreendeu, que havia um lugar além daquele lugar, uma luz que não vinha das lâmpadas do santuário, uma companhia que não se anunciava com palavras, mas que o envolvia com força serena. É difícil imaginar o impacto que isso teve em uma criança, mas talvez a grandeza de José esteja justamente no fato de que, mesmo tão novo, ele não se assustou, ele acolheu. Seu espírito, já treinado no recolhimento e na docilidade, recebeu aquela visita como quem reconhece o próprio destino. E ali, em silêncio absoluto, selou-se uma aliança entre ele e o céu. Uma aliança que o manteria firme por toda a vida, mesmo quando tudo ao redor parecesse desabar. São experiências assim que mudam o rumo de uma história. E não porque provocam grandes comoções, mas porque marcam a alma com um tipo de certeza que ninguém pode tirar. José saiu daquele templo igual por fora, mas outro por dentro. Havia nele agora uma consciência desperta. A consciência de que Deus fala, mas raramente da forma que esperamos. Às vezes, ele se revela justamente quando ninguém está prestando atenção. Quantas vezes você já sentiu que algo o tocava no íntimo, sem explicação? Que havia uma verdade oculta por trás de certos momentos comuns? Não se trata de fantasia nem de exagero. Há, sim, uma realidade invisível que nos rodeia. Uma batalha espiritual silenciosa, onde decisões aparentemente pequenas moldam destinos eternos. José, desde criança, foi treinado para reconhecer esses sinais. Por isso se tornou o homem que foi. Por isso pôde ser chamado de guardião do Redentor. Essa percepção não nasce do acaso. Ela exige disposição interior. E aqui entra a grandeza da obediência silenciosa. Em uma época onde tudo grita, onde o ruído domina até a fé, São José se destaca como um sinal de contradição. Ele não deixou discursos, não escreveu livros, não conduziu exércitos. Mas seu silêncio falava mais alto do que 1000 palavras. Seu silêncio era a obediência pura. Não a obediência cega, mas aquela que nasce do reconhecimento humilde de que Deus sabe mais. São José, homem do silêncio e da obediência,
ensina-me a reconhecer a voz de Deus em meio à correria da vida. Essa oração parece simples, mas tem um peso espiritual imenso. Ela é, na verdade, um pedido de afinação da alma. Uma súplica para que, mesmo em meio às pressões, às escolhas difíceis, aos medos silenciosos, a pessoa consiga discernir o que realmente importa. Não é fácil. Há lutas que ninguém vê, pensamentos que nos tiram o sono, decisões que não conseguimos compartilhar com ninguém. Mas José nos ensina que é justamente nesses momentos que se constrói a verdadeira força. Ele não fugiu do silêncio. Ele entrou nele. E ali, no que muitos evitam, ele encontrou a clareza que o mundo tenta abafar com barulho. Esse menino que viu o invisível no templo cresceu para se tornar o pilar da Sagrada Família. E essa transição, de menino para homem forte, silencioso, obediente, começou ali, naquele primeiro contato com o sobrenatural. Um contato que ninguém testemunhou, mas que mudou tudo. A partir dali, José passou a viver com um tipo de atenção diferente. Seus olhos enxergavam mais do que aparências. Ele percebia as intenções, o clima espiritual, os sinais sutis. Ele compreendia o mistério dos anjos, porque já havia sido tocado pelo seu anúncio silencioso. Porque a missão de São José só começou de fato naquele instante. E o modo como ele reagiu a essa visão nos revela um caminho precioso para quem busca entender como agir diante das revelações que surgem na própria vida. Às vezes, você não vai ver anjos, nem ouvir vozes, mas haverá uma clareza súbita, um sentimento firme de que algo deve ser feito. E ignorar isso pode ter um preço espiritual altíssimo. Por outro lado, acolher essa luz com fé, mesmo sem entender tudo, é o primeiro passo para entrar num plano maior, onde nada mais é por acaso. Comente: estou nessa caminhada também. Porque mesmo em silêncio, somos muitos. Se você chegou até aqui, é porque algo dessa história tocou fundo. E isso já diz muito. Quando a gente encontra um conteúdo que fala com o coração, vale a pena continuar. Por isso, se esse momento fez sentido para você, se inscreve aqui no canal. Assim você continua recebendo reflexões como essa, feitas com cuidado, com verdade e sempre com base segura. Deixa também um comentário dizendo: essa mensagem foi para mim. É uma forma simples de mostrar que esteve presente até o final e de se unir a quem também está nessa caminhada de silêncio, fé e descobertas. E claro, se sentiu essa conexão, deixa o like. Ele não serve só como número, é um sinal de que vale a pena continuar espalhando esse tipo de conteúdo. Tem um vídeo aqui do lado que complementa tudo o que a gente conversou agora. Clica e continua comigo por lá.